Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Z Talent Class, a sua maratona favorita do Z Talent. Não se esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal da Escola Zion para acompanhar tudo o que acontece durante esse período do Z Talent e, lógico, anotar a segunda senha do episódio de hoje, até porque ela é o seu passaporte para participar da mentoria do Z Talent, beleza? Se você perdeu algum detalhe sobre isso, dá uma olhada no primeiro episódio da semana passada, que a gente está explicando tudinho lá, ok? Hoje, a gente tem uma convidada muito que especial. Ela transpira e respira criatividade e, olha só, vive nos bastidores dos maiores nomes musicais e transforma ideias em experiências incríveis. Mary The Create é a nossa convidada de honra de hoje. Gente, olha essa introdução. Olha, calma, que ainda tem mais coisa. Gente, pode continuar que eu tô gostando. Vamos lá, ó. Nascida em Caxias, ó, o pessoal de Caxias aí, quero ver, ó, comentando no chat, mandando sua pergunta. E todas as unidades também participe, mande sua pergunta para a Mari responder no episódio de hoje, beleza? Ela começou a sua jornada aqui na Zion e desde então não parou mais. Já trabalhou com artistas como Gabriel Pensador, Julia B, Ciencio, Ludmilla e entre outros. Essa aqui eu vou precisar de uma cola, porque olha só, ela é design, diretora artística, criadora de conteúdo, estrategista de marketing e muito mais. Como você aguenta? Meu Deus! A resposta é... A Mari é daquelas pessoas que fazem acontecer com muita estética, estratégia e alma. No episódio de hoje, vocês precisam preparar o fone, que vai ser aquele que inspira e bota a gente para repensar em como estamos criando, vivendo e comunicando esse mercado. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, amigo. Muito obrigada pela sua participação. Eu conheci a Mari no Z Talent do ano passado. Foi mesmo. A conexão foi maravilhosa, assim. Foi muito bom. Eu amo a Zion, amo estar aqui. Porque eu já estive no local como aluna. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui, vindo falar para vocês, contando um pouco da minha experiência, da minha história. Muito obrigada pelo convite, amigo. Nada. Já para dar um spoiler, a Mari foi uma das nossas juradas do Z Talent do ano passado, comigo e com o Gustavo Desenho lá em Caxias. Isso. Entendeu? E foi assim, um match maravilhoso. Foi, parecia que a gente já se conhecia há anos ali naquele painel. Ninguém não acreditou que a gente se conheceu aquele dia. A gente falando, não, mas eu conheci ela hoje e tal. Sim! Foi incrível, foi incrível. E foi uma edição muito boa do Z Talent. Foi muito especial mesmo. Muito especial, a galera muito talentosa, pessoal muito O pessoal bom. de Caxias arrasa demais. Mas, Isso aí, ó, Caxias. antes da gente ir para esse ponto, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás e falar um pouco sobre o seu início de carreira, tá? A gente sabe que hoje em dia você trabalha com pessoas com um nome muito importante no mercado, mas tudo tem um ponto de partida, né? Tipo, Sim. lá um tempinho atrás. Nesse caso, esse ponto de partida, ele tem uma energia da Baixada, Isso aí. né? E com aquele medo de nunca errar e continuar acreditando e continuar criando. Mari, a gente quer saber como foi para você a sua infância lá em Duque de Caxias, como foi o ambiente que você nasceu e se você já tinha experiência com arte, já tinha vivência com arte, se a arte já era muito presente na sua família ou não, ela aconteceu assim do nada. Então, gente, cara, a minha história é um pouquinho louca, porque desde pequena eu sempre sonhei que eu ia fazer algo relacionado à natureza. Olha. Que eu ia fazer meio ambiente, que eu ia fazer tudo relacionado... Mas minha mãe é apaixonada por música, beijo, mãe. Minha mãe é apaixonada por música, por arte, sempre foi, sempre, tipo, de ir em cinema, de ir em museu, perdão, de ir em shows mesmo, ela sempre me incentivou. Meu primeiro show foi com 11 anos, no show da Paramore, ela Qual? me levou. Mentira! Eu ganhei um concurso cultural, ela me levou. Meu pai tirava o carro da garagem e me levava nos shows. Caraca, então, que legal. eles sempre incentivaram a arte, tanto para mim quanto meu irmão, né? Só que na minha cabeça, eu sempre falei que eu ia fazer algo de meio ambiente. Terminei o colégio com 17 anos, entrei numa faculdade de gestão ambiental. Fui eu. Só que o meu A cara e na coragem. cheguei lá, um monte de gente mais velha que eu
uma adolescente ainda, né? Tipo, o que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô meu fazendo? Deus? Eles olhavam pra mim e falavam assim, o que ela tá fazendo aqui? E eu, o que eu estou fazendo aqui? Era um match, assim, sabe? E aí, tipo, depois disso, eu também tinha um hobby, né? Que era ficar no Twitter. O Twitter era o meu maior hobby. Eu, com 12 anos, eu já mexia no Twitter, eu gostava muito de ficar no Twitter. E aí, nisso, por esse gosto da minha mãe com música, né, e tal, eu acabei me apaixonando por uma banda que hoje em dia nem existe mais, uma banda americana chamada Pretty Much. Não conheço. Eles não foram tão famosinhos assim, mas eu tinha um fã-clube pra eles. E esse fã-clube acabou se tornando pra mim coisa séria. Eita. Tipo assim, eu comecei a fazer o marketing deles no Brasil. Gente, eu Ué? fui Como à assim? casa Popline, Mentira. do lado de Luísa Sonza, pra vocês terem uma ideia. Que isso? E eles, na chamada de vídeo comigo, quando eles me viram na chamada de vídeo, era tipo assim, caramba, é ela que cria as nossas coisas, que não sei o quê. Primeira matéria deles no Brasil foi por minha divulgação. Meu Deus. Porque eu fazia Escalonou muito. Eu montei uma equipe, inclusive todas são minhas amigas até hoje. Vitória, Fabiana, todas são minhas amigas até hoje. E eu tenho amigos da época que são meus amigos de vida, que eu conheci no Twitter, que tem mais de 10 anos de amizade. Meu Deus. Loucura. E aí, tipo, nessa época, eu só brincava, tipo, ali, tipo, fazer as paradas, mas eu brincava sério, né? Lógico. Aí eu comecei a fazer arte. O que eu fiz? Eu juntei meu dinheiro que eu trabalhava como jovem aprendiz também, comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Sim, sim. No mercado, assim, umas coisas muito aleatórias. Enquanto fazia gestão ambiental, trabalhava Os de aprendiz no universos estão mercado, cada vez mais distantes um do outro. Fazia curso de inglês. Então, assim, era uma realidade completamente diferente da outra. E aí, nisso, eu acabei começando a fazer minhas artes, né, no Twitter e tal. E aí foi viralizando algumas artes no meio do fandom mesmo. E aí o que aconteceu? Realidade hoje no Brasil, infelizmente, né, a gente não consegue ir para frente muitas vezes profissional de meio ambiente. E eu comecei a desistir muito da minha profissão, porque a única coisa que eu tinha conseguido na época era me inscrever para a usina, que acho que ainda vai abrir esse ano, e até hoje aí esperando. Nossa, que para a nova usina. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu fui juntei meu dinheirinho, comprei um iPad na época. Na época ainda eu nem lembro qual iPad, já sei que era aquele ainda que tinha botão no meio. Sim. Aí comprei o iPad, juntei meu dinheirinho, comprei e comecei a desenhar. Tinha um aplicativo que hoje não existe mais da Adobe, que era de desenho. Ele tem uma versão dele nova, mas era um nome antigo, eu não lembro agora qual. Quem é dessa época aí, deixa no chat, porque eu também não sei qual é. Aí eu ficava desenhando nele e fazendo minhas artes ali. Eu fazia o PNG e montava minhas artes ali. No celular e ali. Aí, um belo dia, tava eu passando por Caxias, quando a galera que fica ali no centro de Caxias, levando a galera, tipo, pra dentro da Zion, pra mostrar a Zion, tipo, foi ali que mudou minha cabeça. Meus pais me ajudavam a pagar na verdade, eles pagavam minha faculdade nessa época. Então, assim, agradeço muito, porque se não fosse eles, eu acho que eu não teria me descoberto, né, ali. Como artista, né? Isso aí. E aí, eu falei assim, cara, eu não tô conseguindo arrumar dinheiro, porque eu não consigo, na minha profissão, arrumar um emprego. Eu trabalho como jovem aprendiz, já ia acabar meu contrato na época. Aí, tipo, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí, continuei na faculdade, fiquei pensando. Um belo dia, minhas artes continuaram viralizando. Aí eu falei assim, cara, eu preciso montar um portfólio. Gente, não tinha nada profissional para montar um portfólio, tá? Era tudo assim, arte de Twitter, mas, tipo assim, tinham traços artísticos ali. Sim, não era nem design na época, era, tipo assim, eram traços artísticos que eu tinha ali. Aí, o que eu fiz? Peguei, montei um portfólio, botei assim no Google, ó. Isso é um incentivo para você aí que tá vendo a gente, não desistir porque é capaz. Se você é capaz. Eu peguei, uma noite, empregos de design no Google. Fui eu. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Meu portfólio, que eu nem no Photoshop sabia mexer, gente. Fui eu. Era só um aplicativozinho. Muito aquele assim, o meu inglês é avançado. Fui eu. Botei meu portfólio e tal. Aí, me inscrevi no curso da Zion, né? Na oficina da Zion. Aí, fui eu. Mandei, na noite, você deve ter mandado, sei lá, para umas 30 empresas diferentes. Aí, uma delas, foi muito louco. Eu peguei e falei assim, cara, alguma coisa me chamou a atenção ali, eu não lembro o que foi. Eu falei assim, cara, eu vou pegar
o número desse cara. Foi a única que não me respondeu no dia seguinte. A única que não me respondeu. Eu peguei o número do cara que tava no e-mail, chamei ele no WhatsApp, simplesmente, insistente. Ei, por que você não me respondeu? E aí, não satisfeita que ele não respondeu no mesmo dia, inclusive, Luiz, incrível, você me deu muita oportunidade. Eu fui, peguei e mandei de novo de noite. Aí ele me contou depois dessa história de que ele, deitado na cama, recebeu a mensagem, aí a esposa dele foi pra ele e falou assim, Luiz, essa menina ela quer muito esse emprego. Só você que não entendeu ainda. Ela tá te mandando mensagem. Como é que ela descobriu teu número? Aí ele foi, me mandou uma mensagem e falou assim, oi, tudo bem? Vamos marcar uma entrevista para amanhã, então. Aí mandou o endereço da biblioteca, não sabia qual empresa era, porque não tinha nome de empresa nem nada. Você foi nada. assim, na coragem. Eu morava em Caxias, era lá depois, lá no final do recreio, depois do recreio shopping. Pra você ter uma ideia. Aí fui eu. Aí eu tinha me inscrito no curso da Zion. Eu tô confundindo aqui. Eu já tinha me inscrito no curso da Zion, tinha feito a primeira aula. Na segunda aula, eu ia sair de lá. Eu falei pra minha mãe, eu vou sair da Zion e vou nesse lugar. E minha mãe, aonde é esse lugar, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Você vai ser sequestrada aí. Inclusive, não façam isso. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olhem primeiro com o que vocês estão falando na internet. Aí eu, não, mãe, vou que você quer sair da Zion. Tinha tido uma aula incrível esse dia. Nunca me esquecer. Tinha tido uma aula maravilhosa. E eu era daquela aluna que era oficina, mas eu alugava o professor quando terminava. Tirava dúvida, perguntava coisas, às vezes mostrava as coisas que eu estava fazendo, os aplicativos que eu usava. Aproveitava o máximo ali, né? Aproveitava o máximo. Porque eram 7 dias só na época. Não sei se hoje ainda é assim a oficina, mas eram 7 dias de oficina. Não, acho que hoje é menos. Eram 7 dias na época. E aí, tipo, eu fui, peguei um ônibus, soltei na Barra, peguei 2 BRT, errei. Foi a primeira vez que eu andei de BRT na vida naquela época. Eu fui, tipo, errei o caminho, cheguei. Quando eu cheguei, gente, era um condomínio, tipo, fechado. Aí eu falei assim, é hoje. É hoje. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, família. Tchau, irmão. Obrigado, foi incrível. Obrigado por tudo. Aí eu cheguei lá, aí era uma biblioteca realmente. Cheguei lá, não tava o Luiz, tava o professor Regedi, que era um dos caras lá da empresa, um dos grandões da empresa. E simplesmente, quando eu cheguei lá, era uma comunidade neurocientífica que estava precisando de uma pessoa para direcionar, como social e como designer, a empresa. E eu era mais nova, tipo assim, eu tinha 19 anos na época, e o mais novo, depois de mim, tinha 45, 50 anos. Meu Deus. Aí eu sentei, o dono da empresa... não sei nem se é só parte de escola, não sei nem se é vivo, você pode falar. Mas ele tinha 100 e poucos anos. Que isso, meu Deus. Juro, parecia que eu tava numa cena de filme. Juro por Deus. Meu Deus. Ai, juro. Ai, muito bom. Era doideira, tá? Aí, eles foram e falaram, cara, eu gostei dessa menina, que só que eu trabalhava na época, tipo... Eu ganhava por dia e eu trabalhava 2 vezes no dia. Aí eu gerenciava o site deles, fazia as capas dos livros. Você conseguiu a vaga, então? Consegui, pulei até isso. Consegui a vaga, me amaram. No primeiro dia, tipo, me amaram. Falaram que eu já estava já contratada. Já era da casa, Já era da casa, já. Aí eles queriam transformar na época todos os estudos do professor... Esqueci o nome dele. Do professor, né? Que era o dono do... Ele chamava ele de professor. Que ele tinha feito na vida em palestras. E ele daria essas palestras. Então, eu fazia os vídeos dele no YouTube. Eu gerenciava a conta no Instagram. Eu gerenciava as capas dos livros que iam sair. E eu era responsável por botar esses livros à venda. Você foi numa intenção... Cheguei lá. Era completa. Aí eu comecei... E eu sou assim, tá? Eu tava lá para ser designer. Mas falou assim para mim, você vai fazer? Eu vou fazer. Se eu quero estar aqui, eu vou fazer. E aí fui eu, de primeira. Aí nisso, lá dentro, o Luiz era dono de uma empresa de móveis planejados. Aí nisso o Luiz me puxou. Tu vai ser social da minha empresa. Peguei, fui. Aí nisso o professor Gedi me colocava em outras empresas para trabalhar dele também. Você foi? Fui indo. Aí peguei um belo dia, eu falei assim, cara, eu vou pegar tudo que eu faço aqui, vou colocar num portfólio e vou sair mandando. Quando eu vi, eu já tinha cliente de farmácia, tinha cliente que eu nem lembro o que era. Eu tinha uns 10 clientes, mais ou menos. Aparecia. E aí, um belo dia a empresa fechou. E aí eu continuei só com esses clientes, fui trabalhar numa das fábricas de roupa da Zinzane também, como social de uma das lojas que eles queriam abrir.
né? E como designer também. Aí eu trabalhava lá na época e com esses meus clientes. Trabalhava meu período lá e com esses meus clientes. Saí desse lugar, porque a empresa fechou, infelizmente. Sim. E aí eu fui trabalhar freela. Aí um belo dia, e eu ainda continuava com a minha conta no Twitter. Minha conta no Twitter tava lá, tá? E não parou, né? Eu tinha uma equipe de 10 pessoas com horário escalado. Muito cada bom. um pra fazer uma coisa. E, tipo assim, a minha página não era aquela página que posta notícia. A gente fazia interação. A gente fazia, tipo assim, tinha uma... Vocês eram a central daquela banda, né? Isso aí. E, tipo assim, por exemplo, a gente fazia, sei lá, tinha uma brincadeira que a gente fazia que era Madrugada das Beans. Pra toda a galera que ficava de madrugada acordada, a gente fazia uma interação valendo um prêmio. Gente, que loucura. E assim a gente divulgava eles. A gente cresceu muito. Na época, a gente, de 2018 para 2019 até 2021, mais ou menos, cara, a gente cresceu do zero. A gente já tinha acho que 10 mil seguidores já. Caraca, tipo, muita pra gente. um fã-clube é muita coisa. Sim. Então, tipo, e a banda, acho que nem tinha isso todo dia. Tinha gente que seguia a gente, que eu juro, que não era nem fã da banda, era só pelas interações que a gente fazia. E aí, eu acabei me destacando, né? Então, tipo assim, eu já comecei a virar uma referência dos fãs deles. Então, tipo assim, em todo lugar que a gente fazia alguma coisa, encontrei alguma coisa, eu ia lá, gerenciava, eu fazia as coisas, o pessoal me chamava. Eles próprios, como o meu trabalho começou a viralizar, uma vez um dos integrantes, o Edwin, inclusive ele me incentivou muito a estar onde eu tô hoje. Muito, muito. Falo com ele até hoje. Ele fez um grupo comigo no Instagram, nunca vou me esquecer. Na conta que a gente tinha do fã-clube do Instagram. Fez um grupo comigo, só pra gente, tipo assim, acho que era quinta-feira, eu fazia um meme com uma foto exclusiva pra ele divulgar. Então, assim, eu fui indo. Quando Cara, eu vi, que loucura. eu já tava já levando isso muito a sério. Sim. Aí, eu conheci a Luísa Sonza, pra ter uma ideia, divulgando eles. Porque eles fizeram uma música com a Luísa Sonza, depois vocês procuram. Pretty Much The Weeknd, com a Luísa Sonza. Foi a primeira música internacional que a Luísa Sonza lançou. No lançamento da música, eu estava lá, do lado da Luísa Sonza. Eu nunca tinha trabalhado com artista nem nada. Só que os meus pais sempre me incentivaram muito. Eu sempre falava que eu ia... Minha mãe sempre falou, tem certeza que você não quer trabalhar com arte? Eu era sempre aquela que, na aula de arte, vamos fazer azulejo português. Eu desenhava da turma inteira, se deixasse. Caraca. Eu era criativa de Já fazer. tinha um viés ali, tinha. já, né? E minha mãe e meu pai sempre me incentivaram. E eu ia contra. Eu não queria... Geralmente, Cara, é ao contrário, né? Assim, eu queria lá ser a militante do meio ambiente. Tava no objetivo de ser militante do meio ambiente. Caraca, Desde pequena, muito bom. minha tia Rosa, ela é uma segunda mãe pra mim. Ela me deu aula com 4 anos de idade... Não, 5 anos de idade, minha tia Rosa me deu aula. E aí a minha tia Rosa fala que desde pequenininha eu falava assim pra ela, o que você quer ser, Mariana? Biologista. Biologista. E aí, nisso, voltando agora que eu vou falando, a minha história é tão doida que eu vou falando. Não, mas assim, uma loucura. É muita loucura. Aí eu peguei, um belo dia eu estava fazendo minhas coisas já, eu já estava trabalhando meu período nesse emprego novo. Aí uma menina que trabalhava na época com a Anne Gabriele, do Now United. Sim. Ela também era fã desses meninos e ela via minhas coisas viralizando, né, no Fandom e tal. E aí, um belo dia, ela virou pra mim e falou assim, cara, eu gosto muito do seu trabalho e de você, cara. Meu chefe, eu tô trabalhando num lugar novo, nisso ela tinha saído da Anne Gabriele, meu chefe tá precisando de uma pessoa para coordenar esse setor de design lá no trabalho. Você quer? Aí ela virou pra mim e falou assim, ela não me explicou muito, mas ela me explicou que era pra trabalhar com artista. Eu falei assim, não quero, porque... Eu tenho muita coisa pra fazer já, eu não tenho mais onde agenda cheíssima. Só que eu sou aquela que, se você me pedir uma ajuda e eu não souber fazer, eu vou procurar pessoas pra você. Eu vou dizer não. Eu vou procurar pessoas que possam te ajudar. Virei pra ela e falei assim, eu vou fazer o seguinte, nisso eu tinha já pulei até, tinha me inscrito, já tinha trancado a minha matrícula na faculdade de Biologia. De gestão ambiental. Isso. E eu comecei design. Eu tranquei no meu penúltimo período. Meu Deus! E os meus pais me apoiando sempre. Eu sentei, pedi desculpa, mas vi que aquilo não era pra mim. Aí meu pai e minha mãe, cara, é sua, pode ir. Pô, mas também todas as oportunidades estavam te levando para um caminho completamente diferente. E eles viram isso, e meus pais sempre compreenderam muito. Meu pai e minha mãe sempre compreenderam muito. Eles falaram, cara, você... E eles sempre acreditaram em mim, porque quando eu falo assim, eu tô sentindo que isso aqui vai dar certo, geralmente dá. Então, tipo, eu falei, cara, aqui não é bom, mas eu acho que nesse caminho vai ir. Sim. Aí meus pais super conversaram. Eu falei, mas agora eu vou trabalhar, eu vou pagar minha própria faculdade. Na época eu paguei minha faculdade toda. E aí eu lembro que... Perdi.
É muita coisa, muita Não, coisa. a sua história vai para uns caminhos. É uma linha do tempo que vai atravessando uma coisa na outra. Ah, lembrei. Aí eu cheguei numa aula da faculdade e eu falei pra essa menina que me ofereceu a vaga, Sim. falei pra ela que eu ia perguntar se alguém na faculdade queria. Perguntei. Nada. Ninguém Nada. se manifestou. Aí ela virou pra mim e falou assim... Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, consegui ninguém. Ela, por que você não fica? Aí eu falei, cara, se eu ficar, eu não quero trabalhar pra empresa, eu quero ser empresa, igual eu tô aqui com os meus clientes. Tá bom. Aí fez um grupo comigo e com o meu chefe da época. Aí meu chefe me perguntou assim, ó, da época foi a pergunta que ele fez. Quais são os seus objetivos e o que você pretende aqui? Eu mandei pra ele um áudio de 2 minutos, falando quais são os meus objetivos e sonhos. Falei, ele virou e falou assim pra mim, caramba, gostei muito de você, tá contratada pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. E Com áudio de 2 minutos. Era pandemia. E eu consegui mais um emprego do nada. E aí o que aconteceu? E detalhe, eu fiz as oficinas na Zion, na época eu não consegui ficar, né? Eu optei pela faculdade. Hoje a Zion tem faculdade. É verdade. Inclusive, faça a faculdade na Zion, por favor. Porque se eu tivesse essa opção, eu teria feito. Mas eu fui para a faculdade. Chegando lá na faculdade, eu encontrei a Lívia, que é minha professora, e que hoje é muito minha amiga. Nossa, eu faço... juro, a Lívia é o meu xodó. Assim, eu lembro que o primeiro dia de aula foi com ela. Eu lembro que quando eu cheguei na aula e eu ouvi ela falando... Cara, pra mim, parecia que ela tava falando pra mim. Eu tava A chave, né, certo, daquela... Sabe? Uhum. E sempre me incentivou, tá até hoje aí. Ela é muito apaixonada pela Lud, né? Hoje eu trabalho com a Lud, então Sim. ela nunca me pede uma nice, mas sempre que eu posso, eu peço pra ela e falo, você tem pelo resto da sua vida, que quando eu conseguir, você vai ter. Eu sempre faço isso por ela. Inclusive, ela é de Niterói, inclusive. Sim. E teve aqui. E teve que ela tava aqui. No dia legal. que eu falei, consegui, vem. E dei pra ela e tô sempre com ela, porque ela foi uma das pessoas, depois dos meus pais, que mais me inspirou. Sim. Ela, eu costumo dizer que é uma das minhas inspirações, assim, na área, foi ela. E aí, eu falei, beleza, pra menina que me ofereceu a vaga, vou ficar. Aí, começou. Eu aparentemente era pra ser só designer, né? Sim. Aí começou o trabalho. Um belo dia, deu um problema lá no trabalho de uma das cantoras que eu trabalhava. E aí, lembro que tava todo mundo discutindo no grupo sobre como ia resolver. Tal, e eu, assim, cheguei com a solução. Pum, era sobre vídeo, eu nem editava clipe. Você editou o clipe da cantora? Deixa eu contar. Foi assim, ó. Tinham entregado um trabalho que não estava muito legal. E aí, tipo, eu dei a solução todinha. Eu fui lá cortando, tipo, no celular mesmo, da solução de como é que podia ser. Peguei, tomei a frente. Aí o chefe ficou doido comigo. E a artista também. Resolveu, né? Aí ele começou a me comprar. Ele começou, vem aqui tal semana pra você conhecer fulano. Aí fui, conhecer um artista. Depois fui conhecer outro. Fui conhecer outro. Quando eu vi, no último dia da semana, ele pra mim falou assim, você gostaria de ficar aqui? A gente pode ver de aumentar um pouco o seu salário para você ficar aqui e tal. Cara, naquele momento, no meu coração, veio aquele impulso de falar assim, fica. E na época eu não ia ganhar o que eu estava ganhando trabalhando por fora. Eu ia ganhar muito menos, muito menos. Mas eu falei assim, cara, eu acho que é aqui que eu tenho que estar. Larguei tudo. E segui. Segui. Seguiu seu coração e foi. Segui meu coração e fui. E aí, desde então... Foi aí que eu comecei a trabalhar. Trabalhei num primeiro álbum de retorno da Lucy Alves, uma artista maravilhosa, que eu admiro muito. Trabalhei, fiz a linha do tempo todo, mudei a estética toda dela. O desafio era transitar pelo público antigo que ela já tinha e conversar com o público jovem. Então, tipo assim, foi uma linha do tempo muito louca. Aí eu trabalhei com o Luan também, que era da 144K. Na época a gente lançou alguns singles também. Tinha uma banda que hoje em dia não existe mais, mas sou amiga de todos eles, o MTK. A gente fez... Dirigi clipe com eles. Fui produtora artística deles. Caraca, aquilo... Tinha uma outra artista também, na época, que era aposta da Warner. Meu chefe deu pra mim pra eu ser produtora artística dela. Então, eu viajava, eu fazia os vídeos de social, eu fazia design de capa, eu fazia o lançamento. Então, eu fui pegando e fui me especializando. Tipo assim, eu fiz curso de motion, fiz curso de edição de vídeo, fiz alguns cursos de social.
fiz um curso de marketing geral. Então, eu fui me especializando. O que me davam para fazer, eu ia. E nisso foi um divisor de águas, porque quando eu cheguei lá, né, nas minhas primeiras semanas no escritório, primeiro mês do escritório, eu ficava atrás de um computador, só assim, quietinha no meu canto. E aí, uma vez, o Garcia... Hoje, o Garcia é um dos meus grandes amigos, assim, do meio. Ele é booking manager. Ele trabalha comigo até hoje, lá na Lud. E aí, na época, a gente trabalhava em outra empresa. Eu tava sentada, tava só ele na sala, ele virou pra mim e falou assim... Ele tava numa sala, eu tava na outra. Ele falou assim, vem aqui, Mary. Aí eu levantei, ele falou assim... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer trabalhar atrás de um computador pelo resto da sua vida? Aí eu virei pra ele e falei assim, Garcia, eu tô aqui, não tô? Eu tinha 19, 20 anos na época. Eu falei assim, Garcia, eu tô aqui, não tô? O que você virar pra mim e falar assim, ó... Mary, tem isso aqui pra fazer. E eu me propor a fazer, eu gostar, eu vou fazer. Eu quero fazer, eu tô aqui, então eu vou abraçar a empresa. No dia seguinte, ele falou com o meu chefe passou na minha sala e falou assim pra mim, ó, arruma tuas coisas que amanhã tu vai viajar com a Lua, vai ser produtora artística da Lua, que era artista na época da gente. Sim. Tá bom. Tá bom. Nisso, eu fui pra lá, minha primeira viagem com ela, a gente foi fazer um clipe com o Maneva, na época, o Maneva naquela época. E, tipo assim, pra mim, que eu sempre fui muito de ter esse negócio de fã, ídolo, sabe? Eu sou apaixonada desde meus 12 anos pela Ariana Grande, é a minha inspiração, assim, de verdade. Então, tipo, desde da minha vida toda, eu sempre cresci com isso, ouvindo Mariah Carey. Hoje em dia, tipo, eu falo, a Mariah Carey a artista favorita da minha mãe, é a minha também, sabe? Tipo, então, eu sempre cresci com isso, com o meio de arte, com o meio de música, sempre fui atrás, sempre fui nos shows. Então, assim, sempre vivi no meio disso, mas eu nunca esperei. A minha mãe fala que ela sempre soube que um dia eu ia trabalhar com isso. Os meus amigos, menos eu não enxergava. É muito louco, porque, assim, normalmente, os pais, eles direcionam a gente para outro tipo de emprego. Eu lembro há muito tempo, quando eu avisei para minha mãe que eu ia começar a trabalhar com área de design e tal, ela começou a falar assim, meu filho, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro, vai ser um advogado, vai ser um bombeiro, vai ser alguma coisa assim. É assim mesmo. Cara, e com você foi completamente diferente, né? Eu não enxergava o que meus pais, o que meus amigos, todo mundo ao seu redor te falava, né? E quando eu enxerguei isso realmente, que eu comecei a aceitar, as coisas foram fluindo, tipo, de uma forma maravilhosa. Tipo, quando eu vi, eu estava trabalhando com pessoas que eu não imaginava que um dia eu estaria trabalhando, fazendo coisas que eu jamais imaginava que eu estaria fazendo. Foi maravilhoso. Com pessoas que você nunca imaginou, talvez... Opa, segura. Beber água e ter água aqui no cantinho. Gente, olha só, se você aí, depois de uma aula de inspiração de vida, basicamente, que a gente teve aqui agora, não virou uma chavinha aí na sua cabeça, não se inspirou de alguma forma, pelo amor de Deus, toma tino, porque, assim, foi na cara e na coragem, literalmente não sabendo nada. Basicamente nada, né? Hoje em dia a gente tem aí diversas ferramentas que ajudam a gente, facilitam a gente demais. A primeira vez que eu abri o Photoshop foi na Zion. E aí, eu fiz o portfólio todo 100 meses. A primeira vez que eu abri o Photoshop na vida foi na Zion. Ó, tá vendo? E hoje em dia, infelizmente, a gente encontra, por exemplo, profissionais que já estão na área e não tem portfólio. Sim. Tem nada, sim. Entendeu? Então, ó, segue basicamente essa... Se não te tocou, faz o seguinte, quando a gente terminar o episódio de hoje, reassiste. Ouve essa história de novo do começo, porque, olha... Assim, ela foi falando, eu fui me arrepiando, assim, várias vezes, várias vezes. Cara, que loucura, mas... Graças a Deus deu tudo certo. Sim. Se encaminhou, né? Sim. E só pra gente seguir nessa parte, assim, mais tipo de começo mesmo de carreira, a gente queria saber quais foram os seus primeiros trabalhos que deram aquele clique e falaram assim, caraca, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Cara, então, como eu tinha falado, o primeiro álbum da Lucy Alves foi o primeiro trabalho que eu fiz trabalhando no design no meio artístico, né? Cara, quando eu vi tudo sendo lançado, quando eu vi a felicidade da Lucy
no projeto, quando eu vi a felicidade das pessoas que receberam. Pra mim, o melhor não foi nem, tipo, eu, ela, fora, ou as pessoas que trabalhavam comigo, foi os fãs. Os fãs, né? Os fãs vendo aquilo e falando, tipo, bem, meu trabalho indo pra portais de notícia que eu adorava assistir antes e vendo aquilo, sabe, saindo do papel. E que você era um portal de notícia até então. Sim, que era importante, que começou Sim. como uma brincadeira e Sim. se torna verdade. Então, tipo assim, cara, esse foi o dia que eu virei e falei assim, cara, eu realmente gosto disso. Eu realmente amo fazer isso. Eu quero fazer isso pra sempre. Cara, que legal. Ó, então tá aí. Segura rapidinho. A gente tem um recado pra passar por vocês e daqui a pouco a gente volta com mais. Cara, eu tô amando. Eu também eu tô amando. Eu amo falar aqui minha história é doida. Cara, incrível. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho de Mario the Create. Segura aí. A série que te prepara para brilhar no Z-Talent está de volta. E dessa vez com convidados incríveis. E para fechar com chave de ouro, tem sorteio de uma mentoria exclusiva com a Z-Mídia. Tá esperando o quê? Vem acelerar a sua jornada criativa com o Z-Talent Class. Tamo de volta com o Z-Talent Class, nosso segundo episódio. Ai, Maria, eu vou te elogiar de novo porque eu tô amando, eu tô amando esse juro. episódio. Gente, se vocês estão gostando, continua comentando aqui. E olha, não esqueça de fazer a sua pergunta, que até o final do episódio a Maria vai responder pra gente, beleza? Olha só, agora a gente já conheceu um pouco da história da Mari, um pouco porque assim... Nossa Senhora! Se eu for detalhar mais, a gente não vai sair daqui. Vão ser 5 episódios e ainda vai ter mais. Conta coisas, conta... Gente, sério. Foi muita gente que apareceu na minha vida, muita coisa acontecendo em cima da outra. E às vezes, quando eu sinto que quando eu começo a contar a história, tipo assim, eu tenho uma linha do tempo, mas tem outra ao mesmo tempo. E ela, as caminhando variantes. comigo. Exatamente, eu me sinto Loki. Ai, acho Ai, total. Porque olha assim, nossa, você contou um pedacinho. Sim, e a gente, sim. mesmo contando um pedacinho, a gente fica assim, gente, pelo amor de Deus, tipo, são as coisas assim, Sim. que é inacreditável, mas que... Que parece um futuro tão distante, né? Sim. Tipo assim, eu entendia muito... Eu acho que por isso que eu às vezes me limitava um pouquinho. Porque, tipo assim, cara, isso é uma coisa que eu falei na minha palestra da Zion lá de Caxias. Que às vezes, tipo assim, falta um exemplo perto da gente. Pra gente poder olhar e falar assim, cara, não tá tão distante de mim, sabe? Eu posso estar ali. Eu posso... Sempre tem aquela pessoa, tipo, de um artista que você gosta... Uhum. Perdão, que você fica importunando lá na internet pra conseguir um ingresso, alguma coisa, aquela pessoa pode se tornar você, sabe? Olha, eu tenho um artista, que eu não vou falar quem é, mas se você pega o meu Instagram e entra no direct dessa artista, eu basicamente faço um diário lá com Isso ela. é muito legal, cara. Faço. O dia que ela olhar o meu direct, ela vai falar assim, que garoto doido, o que ele tá fazendo assim, aqui? Eu era assim com esse... Vou dizer que eu era, que a Ariana Grande e Cisa, né? Se estiver assistindo esse vídeo aí, não olhem Um beijo, Ariana. vocês, Um beijo, Ariana. Um beijo, Ariana, um beijo, Cisa. Porque tem muita coisa no direct de vocês, tá? Tá bom? Mas eu era essa pessoa, tipo... E eu não esperava resposta, principalmente com esse menino, o Edwin, né? Que foi a pessoa, um dos meninos que mais me incentivou do grupo a trabalhar com isso, né? Sim. E tudo que eu fazia, ele fazia questão de ir lá postar, de elogiar, falar que tava bonito. Então isso foi me dando Compartilhava, gás. né? Nossa, tem uma vez que ele postou no feed dele. Caraca, Então, tipo legal. assim, isso me dava gás, sabe? Então, meio que eu era essa pessoa. Só Sim. que eu não esperava retorno. E aí, quando eu fui ver o retorno acontecer, foi me dando mais gás. Foi me dando mais gás, e aí eu via fãs igual a mim, gostando do meu trabalho, estando ali junto comigo, me apoiando. Tipo assim, no começo, eu lembro que a minha rede de apoio eram os fãs da Pretty Much, que são... Alguns deles são meus amigos até hoje. As pessoas eu não falo hoje por tempo, né? Que você vai passando Sim, tempo, você sim. acaba não tendo tempo de falar muito. Mas a maioria, tipo, eu tenho... Meus 3 melhores amigos, né? São pessoas que eu conheci naquela época. A Tayla, o Davi e a Maria Eduarda. A Tayla, o Davi e a Maria Eduarda, eles são pessoas que eu conheci naquela época e são meus amigos até hoje. De eu ir na casa, conhecer a família, da gente fazer churrasco Cara, junto. que legal. E assim, as coisas quando tem que acontecer, ela acontece, né? Porque, tipo, que aleatório tudo. Muito.
Muito Tudo. aleatório. Tudo nessa minha história é muito aleatório. Você olha e fala assim, gente, se essa menina escreveu um livro, vai ter que ter 3 livros separados. Cada um falando da variante lá que ela... De um pedaço da linha do tempo. Cara, que incrível, que incrível. Ó, a Mari, quando a gente se conheceu no Zé Talent lá de Caxias do ano passado, o pessoal de Caxias aí, ó. Inclusive, a Mari vai ser uma das nossas juradas desse ano. Sim. Entendeu? A gente não vai divulgar de qual unidade ela vai, ainda tá em off, mas teremos a Mari de novo com... E é uma honra ver os projetos de vocês, porque, meu Deus do céu, ano passado, ele sabe a dificuldade que eu tive pra poder votar. Meu Deus do céu, vocês arrasam, eu não fazia ideia de que era tão Nossa, assim, incrível. Escolher quem venceu foi duro. Foi duro, mas Foi duro. pior que os nossos votos foram iguaizinhos. O meu, o seu e o do Gustavo, depois quando a gente pegou a planilha e olhou assim, tava muito parecido. E a gente tava votando separado. Isso. Tá? A gente só comunicava entre um e outro, fazia um comentário aqui, um comentário ali. Mas na hora de votar, a gente tava votando separado. Então, tipo, eu não sabia o voto que a Mari dá, que a Mary dá. Ó, só um adendo aqui, tá? É Mari, de Mariana, mas todo mundo me chama de Mary, tá? Sim. Porque lá, vocês podem chamar o que vocês quiserem, mas se for me procurar no trabalho, é só Mary. É só Mary, então, ó. Mas só pode chamar de Mary. Mari, Mariana, Mary, o que vocês quiserem. Então, a gente tava colocando a nota, o Gustavo colocando a nota lá na vibe dele, a Mary também na dele, e eu colocando a minha. E assim, beleza, aí assistimos todos os grupos. Depois, quando a gente foi pra sala do Emerson, colocou lá a planilha, um do lado. Sério, as nossas notas eram muito parecidas. Muito parecidas. Parece que a gente tava colando. Literalmente. Foi mesmo. Literalmente, parecia que a gente tava colando. Então, o pessoal aí de Caxias do ano passado mandou benzaço. Mandou. Nossa. Cara, eu lembro que eu olhava os trabalhos, teve um que eu nunca vou me esquecer, que foi o do perfume. Tava falando pra ele antes de a gente começar aqui. Lá no camarim. Cara, eu olhei aquele trabalho e falei assim, gente, eles me convenceram do início até eu querer comprar os perfumes deles. Sim, verdade. Foi muita doideira. Verdade. Vocês mandam muito bem, inclusive. Eu já tava quase pegando uma amostra ali, levando pra cá. Eu já tava assim, a gente não vai ter brinde, não? Não vai ter brinde, não? Olha só, aí, voltando a falar de trabalho, quando a gente conheceu a Mari, eu conheci a Mari no Zé Talent lá de Caxias, e aí depois a gente pegou contato, e é isso que eu falo, gente, a importância de ter network. Sim. A importância de você ir nos lugares, de você conhecer pessoas, de você falar com pessoas, entendeu? A Mari foi exatamente isso. O Gustavo, que também foi jurado no ano passado, que é head de conteúdos do Flamengo, tá trabalhando na Polícia Civil agora, também foi um caso desse. Sim. É assim, de você ir nos lugares, falar com as pessoas certas, conhecer as pessoas certas, principalmente nesse nosso meio, né? Isso aí. É o que mais conta, cara. Às vezes, tipo, você é um profissional foda, muito bom, mas você fica ali escondido na toca, não sai, tipo, não vai em eventos, não faz essa conexão com as pessoas, você não faz o networking certo. É difícil de você conseguir. Mas você tendo os contatos certos, você tendo, tipo, se portando, sabe, conversando. Tipo, às vezes a gente chega num lugar, a gente fica meio... Eu não, já qualquer lugar que eu chego, eu quero conversar, eu falo muito. Eu quero conversar, quero falar, quero contar história, quero ouvir. Às vezes a gente precisa parar para ouvir, para falar, trocar contato com a galera. Isso é muito importante. Foi isso que me levou até onde eu tô hoje. Eu fui muito persistente, sabe? Chegava eu vinha com 2. Chegava 2, eu vinha com 4. Chegava 4, eu vinha com 8. É assim. Sempre uma troca, né? Sempre uma troca. Você sempre mesmo que você não saiba de todos os assuntos, Sim. mas você sempre tem que ter ali pelo menos uma opinião, um conhecimento, alguma coisa do tipo, para ser uma pessoa interessante. Exatamente. Né? E isso conta muito. Tipo, as pessoas também querem ouvir de você, as pessoas também querem entender o que você faz. Às vezes você tem, tipo, uma habilidade em alguma coisa e você não fala, às vezes, e isso conta. Às vezes a gente acha que não, mas conta. Tipo, cara, eu cheguei ali, não sabia nem mexer no Photoshop. Sim, verdade. Eu consegui fazer as oficinas da Zion, dei o primeiro passo, aprendi o básico ali, dei o primeiro passo. Quando eu consegui, já fui futucar no resto lá, entrei na faculdade. Mas olha o que você conseguiu construir com o básico, né? Isso aí, com o básico. Mas, tipo assim, foi de acordo. Quando eu entrei no trabalho, eu lembro que esses cursos que eu fiz de especialização,
o meu chefe falava assim pra mim, o que você quer? Você quer alguma coisa, uma ferramenta? Eu pedia curso. Eu fiz curso de Conhecimento, né? com o Thales Ramiro. Eu fui fazendo. Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso aqui. Quero esse curso aqui. Quero esse curso aqui. Quero ver essa palestra aqui. E eu ia. Quando eu vi, detalhe, além disso, eu pedia para ir na prática. Então, além de estar aprendendo a teoria, eu ia praticar o que eu aprendi. Eu me metia nas coisas, eu fazia as coisas sem nem às vezes precisar, mas eu estava vindo lá. Sempre exercitando, né, o que você estava aprendendo. Isso aí. Então, é isso, ter networking e persistir. Porque não é impossível. Não é possível. Falando em network, a gente sabe que você já trabalhou com diversos artistas de diversos estilos e diversos tamanhos, né? Já contou aí toda a sua história com artistas pequenos, uns que ainda nem existem mais, mas a gente também sabe que você tem artistas de peso no seu portfólio, como a Ludmilla e o Gabriel Pensador. E aí, eu acredito que seja curiosidade de muita gente, que é como você conseguiu chegar nesses nomes, né? Porque, por exemplo, se a gente fala da Ludmilla hoje, ela é um dos principais nomes que a gente tem de artistas no Brasil e representando lá fora também, entendeu? O Gabriel Pensador, assim, nos anos 2000, assim... Atravessou gerações. Sério. Inclusive, pra mim, assim, o Gabriel... Ó, é possível. Será que eu vou entregar a minha idade? Eu não sei. Mas eu já acompanhei uma novela que o Gabriel era ator. E eu era apaixonado. Eu acho que essa novela era na Record. Caramba. Eu era apaixonado nessa novela. Eu não sei se foi Mutantes. Acho que não. Acho que Mutantes. Foi Mutantes? Não lembro, mas... Eu também era muito novinha, não vou lembrar. Eu era bem novinho, mas assim, eu era apaixonado nessa novela. E eu lembro que ele era ator lá. Que legal. Tal, e, tipo... hypezão, grandão e tal. E como é que você conseguiu chegar nesses nomes? Cara, então, nesse escritório que eu trabalhei, né? Sim. O meu chefe era empresário desses artistas. E aí, por exemplo, o Gabriel, quando ele entrou lá na empresa, pra mim foi... Eu conheci o Gabriel primeiro do que a Lud, né? Comecei a trabalhar com o Gabriel primeiro do que com a Lud. Então, assim, quando o Gabriel entrou na empresa, pra mim foi, tipo assim... Caramba, o que eu vou fazer agora? Ele é ele. É o Gabriel Pensador. Então, tipo assim... eu tenho que apresentar. E o Gabriel é super gente boa. É um dos melhores artistas que eu já trabalhei. Tipo, eu falo isso pra todo mundo, todo lugar que eu vou. Eu adoro o Gabriel, um cara que tem um carinho. Eu tenho um carinho gigante por ele. E ele criou por mim, isso é muito fofo. Isso é legal, Eu adoro o Gabriel. A Gabi também, a esposa dele, são incríveis. Ela também facilitava tudo pra gente. Então, assim, eu comecei por ali, né? Mas eu fui conquistando o meu lugar. Por exemplo, a gente lançou o Antídoto para Todo Tipo de Veneno, que foi o último álbum dele agora. Aí, por exemplo, a divulgação, o design, eu lembro que foi criado, tipo, numa cafeteria. A estética toda foi criada numa cafeteria, lá embaixo no hall do escritório que a gente trabalhava. Eu, o meu amigo Igor e um amigo nosso da época. A gente sentou, conversou, criou lettering, criou como que seriam as sessões de foto dele, o shooting dele, de elementos que a gente ia usar. Então, assim, o meu primeiro trabalho com ele foi esse. Foi logo um álbum, assim, de cara, né? Já começou assim. Lembro que eu sentei num estúdio junto com ele, com o empresário que era meu chefe, com toda a equipe, todo mundo, financeiro, marketing, design, shows, todo mundo sentou no estúdio. Eu lembro, essa coisa marcou pra mim. Eu nunca vou me esquecer, eu conto essa história porque eu sinto muito orgulho dela. O Gabriel tem uma música no álbum que é Topo do Mundo / Fundo do Poço. Fui eu que dei esse nome pra essa música. Caraca. Fui eu que dei esse nome. Então, tipo assim, gente, eu tenho o Gabriel assim, querida. Eu tenho o nome do álbum, sabe? Por favor, né? Por favor, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de trabalhar com ele, porque é um cara que dá espaço, que ouve. E o Gabriel é muito artístico, tudo pra ele é muita arte. Então, isso pra mim é muito bom. Daí ele eu conheci assim, e a Lud é a mesma coisa. Na época, ela entrou pro escritório, né? Porque o escritório ia representar a parte internacional dela. E aí eu conheci, né, eles lá. Eu conheci a Luane, a irmã dela, e aí me puxou pra eles. Depois eu conheci o Renatão, que hoje é meu chefe, maravilhoso. Beijo, Renatão. Beijo, Renatão. Beijo, Silvana também. Beijo, Sil. Adoro os memes da Sil. Ai, esse dia eu tô Eu tô viciado em que ela tá dentro do carro e ela fala assim, não, que essa peruquinha tá toda pontudinha, batidinha aqui. Ai, eu amo esse vídeo. No Twitter esse meme. Ai, eu amo esse vídeo, eu amo esse vídeo. É muito bom, muito bom.
E aí eu conheci eles através desse escritório. Só que eu trabalhava já no... Eu comecei a trabalhar com a Luane, primeiro na Dias, né? Que foi a parte de publicidade dela. E aí eu virei lá head de conteúdo da Dias, que fazia a parte de publicidade. E aí, conforme o tempo foi passando, eu já tinha 3 anos de empresa, eu recebi a oportunidade, né, do Renatão, de trabalhar diretamente na Sem Querer, que é a empresa da Lud. E aí eu comecei a trabalhar na Dias, já trabalhava na Dias, comecei a trabalhar na Sem Querer e fiquei na Dias, né, que a Dias é um braço da Sem Querer, que é a parte de publicidade, que é comandada pela Luane. E aí, tipo, eu tô lá, vai fazer 3 anos, ou já fez 3 anos, um negócio assim. Então, assim, eu conheci eles através do escritório, mas o Renatão, o Renatão foi a pessoa que mais acreditou em mim. Desde o primeiro dia que ele me conheceu, eu nem trabalhava para ele, mas ele falava assim para mim, ó, ele passava, nunca vou esquecer, ele passava e falava assim para mim. Toda vez que eu chegava no escritório, ele entrava pela parte onde estava todo mundo, me abraçava. Às vezes eu até abria a porta para ele, me abraçava, falava assim, ó, pô, vamos conversar de negócio, vamos conversar de negócio aqui. Sempre querendo me dar uma oportunidade de alguma coisa, sempre. E quando eu saí do escritório, ele foi a primeira pessoa que eu falei assim, Renatão, vou ficar aqui sim. Ele me deu oportunidade, foi muito legal, tipo, a gente tem uma troca muito boa, ele super respeita as minhas ideias, minhas opiniões, é um chefe maravilhoso, a Lud também, a Silvana também são maravilhosas, então, tipo assim, todos os projetos que eles têm ali, eles me incluem, isso é muito bom. Cara, que legal. E aproveitando o gancho dessa história que você contou, tem um projeto do Gabriel Pensador que foi premiado no Grammy Latino, que é, gente, uma das maiores premiações da indústria latina, Sim. Né? E aí a gente tem a versão do Grammy, que é a maior premiação do meio musical do mundo, sim. Né? E aí, como é que foi, assim, o processo de criação foi desse da cafeteria? Foi. Começou tudo na cafeteria. Tipo, foi o projeto que ganhou o Grammy foi o Cachimbo da Paz Parte 2, que tá dentro desse álbum. Caraca. Então, tipo assim, quando, assim, eu não tinha visto no dia, eu não lembro o que eu tava fazendo, acho que eu tava em show, acho que com a Bruna, ou tava em no Manais, e aí eu não tinha visto. O Igor, meu amigo que desenvolveu junto comigo, né, com outro menino na época, me ligou de vídeo, e aí eu atendi, ele falou assim, amiga, Grammy Latino, Gabriel acabou de ganhar, nosso projeto, que não sei o quê. Eu fiquei, primeiro, a minha cabeça, tipo... Ficou assim, cara, eu sempre, a minha vida inteira, eu sento na cama com a minha mãe até hoje, em dia de Grammy, assisto o Grammy com a minha mãe. Então, assim, peraí. Como assim? Como assim? E aí, eu juro por Deus que eu, naquele dia que ele me ligou, foi o clipe que ganhou. Eu entrei lá no clipe só pra ver meu nome lá. Como head de design. Eu só entrei lá pra ver meu nome. Eu falei assim, realmente não foi um surto, não. Eu participei disso, tá aqui. É real, é real. E assim, foi uma realização na hora. Eu mandei mensagem pro Gabriel, pra Gabi. Fiquei muito feliz, porque o Gabriel representa, essa música, inclusive, representa uma realidade do nosso país, né? Uma história, tipo, eu via Cachimbo da Paz pequenininha. Minha mãe tem os vinis do Gabriel, do Quebra-Cabeça, que é o álbum que leva, né, o Cachimbo da Paz. Então, assim, cara, quando eu vi aquilo, tipo, acontecendo, eu falei assim, meu Deus. Imagina a Marizinha lá, cursando. Sim, eu jamais ia imaginar que isso ia acontecer comigo, tipo... E são coisas muito especiais, muito especiais. Eu lembro de cada momento, eu lembro desse momento do Gabriel, eu lembro da primeira vez que eu fui no Manais trabalhar, eu lembro, foi no Manais Porto Alegre de 2022, eu lembro desse... Esse foi a sua primeira edição? Foi a primeira edição, eu lembro. Esse do Grammy, ele foi tipo 2023, no caso, o ápice da sua carreira, que você falou assim, caraca, meu Deus. Ou teve tipo um outro... Assim, gente, não desmerecendo o Grammy, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas existe um outro momento da sua carreira, até o momento, né? Porque o que vai acontecer daqui pra frente, Sim. só Deus sabe, porque carreira de Mary the Create é sempre várias variantes, né? Mas até esse momento agora, esse momento do projeto ter ganho o Grammy, você acha que foi o ápice da sua carreira ou aconteceu outras coisas depois? Cara, é porque é muita coisa, mas eu tenho...
acho que, vamos botar, 3 momentos que foram muito importantes pra mim, né? 4, vamos botar 4 aí. Eu não costumo falar, mas eu vou falar hoje. O primeiro foi o álbum da Lucy, que acho que foi o que eu tive o boom, o primeiro álbum da Lucy, que eu falei assim, cara, eu entrei mesmo no negócio, tá acontecendo. Agora é pra valer, né? Agora é pra valer. O segundo foi o primeiro no Manaus que eu fui, porque quando eu entrei, de fato, pra Lud mesmo, né, cara, o irmão da Lud ia comprar, o Yuri comprava pipa no meu pai. Tipo, a gente morava, literalmente, ela morava na rua de trás, literalmente. A gente voltou, inclusive, já foi para um 5º momento agora que eu pensei que a gente voltou lá. Esse eu ia falar um desses momentos também, que foi o momento que a gente voltou lá na Covanca, que foi onde a gente, né, nasceu, foi criado, para fazer uma festa do Dia das Crianças lá. Ai, que legal. No ano retrasado. Não, ano passado. Não, ano retrasado, outubro do ano retrasado. A gente fez uma festa do Dia das Crianças lá, a Lud fechou a rua e tá ali do lado da Sil, da Luane e da Lud, e ver aquela galera que me viu crescer, as criancinhas, que é todo mundo. Eu me senti em casa. Eu falei assim, onde cara, tudo acontecendo ali, né? eu falei assim, ela veio daqui, eles vieram daqui, eu vim daqui. Eu não poderia estar me sentindo mais em casa, sabe? Acho que esse foi o terceiro momento, assim, depois do primeiro Manaus, foi o terceiro momento que eu mais achei incrível. Veio o álbum do Gabriel, que pra mim não tem nem o que comentar, esse recebimento do Grammy, tipo, pra mim foi uma conquista dele, que foi a nossa também, né? Sim, sim. Então, tipo, foi incrível. E do ano passado, foi ano passado, que foi o meu primeiro lançamento de Lud Session, que eu fiz a capa da Isa. A Isa, eu lembro que eu queria muito ter ido no dia, foi um dia antes do meu aniversário a gravação, só que eu passei mal nesse dia, não consegui ir, mas quando eu vi a capa depois de estar pronta, eu vi que, porra, um Lud Session, uma coisa que, cara, todo mundo assim, é um projeto gigantesco. É um projeto gigantesco com a Isa, que também... Eu sempre falava, né, que do Brasil eu gostaria muito de trabalhar com a Isa e com a Ludmilla. Ludmilla e Isa, sempre. Ludmilla e Isa. E ver... Eu admiro muito a Lud. E ver, tipo, as duas ali que eu admiro num projeto só. E a capa ter sido feita por mim foi uma coisa... Foi uma coisa, assim, incrível. Eu acho que... A primeira vez, eu acho que eu falo isso de verdade, assim, que sai, assim, pra fora. Mas foi um momento muito especial. Foi esses 5 momentos, assim, que eu acho que foi o ápice. Que eu falei assim, cara, eu tô... Cara, incrível. Agora pra valer, não. Tô no jogo, né? Tô no jogo. E daqui... Vamos fugir um pouco do script. Você tem pretensão, por exemplo, de expandir a sua carreira internacionalmente? Tenho. De começar a ser head de artistas lá de fora? Tenho. Inclusive, vai para um outro momento agora que ficou de fora, que são vários momentos, mas eu lembro, é mais fácil fazer meu top 10, né? Top 10 momentos. Vou pro top 6, que foi o CNCO. Na época que o CNCO veio pro Brasil, a gente ficou responsável pela turnê deles no Brasil, né? E eu viajei para São Paulo para fazer o show da turnê e tal, estive lá com eles, e para mim foi uma loucura, porque eu lembro que na época o Pretty Much fez um feat com o CNCO, e para mim era muito... E eu via os profissionais que trabalhavam com eles começaram a trabalhar junto comigo. A Anitta, que é uma designer, que é designer deles lá, diretora artística e designer deles lá, da WK Records e da WK Entertainment. Tipo, ela... Hoje, tipo, eu lembro que em 2023 estava ela levando arte minha para uma entrevista internacional. Olha. Atrás dela, tipo, passando, e eu... Caramba, tipo, eu quero estar aqui também. Então, eu pretendo com certeza, tipo, expandir meus horizontes. Inclusive, eu pego muita referência, além daqui do Brasil, eu pego muita referência lá de fora. Tipo assim, muitos artistas que eu gosto, que me trazem, tipo, que são refúgio mesmo para eu buscar de arte, estão lá fora, sabe, também. Sim. Então, assim, eu olho tanto para o mercado daqui, de dentro, quanto o mercado lá de fora. Então, eu pretendo uma hora estar lá também. Ah, sim, a gente já sabe. Já estive, né? Já estive. Estar mais ativa ainda lá fora. Vai conseguir. O que significa para você ser, gente, olha essa lista, hein? Head de design, head de conteúdo, head de marketing, perdão, na prática. Como você consegue equilibrar todas essas funções que são extremamente grandes e importantes? Cara, olha,
é até complicado na hora de falar, porque é muito uma parada de eu faço... Vocês viram aqui, né, que a minha história, minha linha do tempo é muito doida. Então, funciona no dia a dia assim. Então, eu tenho que me portar cada hora de um jeito, por exemplo. Uma skill diferente, né? Isso aí, com a Lud é o design. Aí, antes tinha a parte de publicidade, né, que eu ficava pela dias. Aí tinha que ter. Aí, agora é design, com a Silvana é marketing, head de marketing. Aí tem... A Bruna, que eu também sou head de marketing e conteúdo, e também nas horas vagas faço uma coisa de design pra ela. Tanto que por que não, né? ela lançou um single, Não Diga Não, que foi o primeiro single dela. Sim. Eu lembro que a gente estava em São Paulo, na turnê de São Paulo, acho que foi a segunda turnê de São Paulo que a gente fez. Do nada, a gente no meio do Mac 1000, eu sentada, Bruna, eu vou abrir aqui pra você a capa do seu single. Ela, Mary, tá doida? O quê? Quando eu abri, ela ficou apaixonada. E, tipo, ali pra mim, foi uma das maiores reações que, tipo, sinceras, sabe, que eu já vi. Porque, assim, acaba que vai misturando uma coisa na outra, né? Eu não sou de... Tipo assim, eu sou só head de marketing, eu tô fazendo só aquilo. Não. Eu faço a agenda dela mensal, eu faço os lançamentos dela. Óbvio que, né, mais pra frente eu não vou conseguir fazer tudo sempre, né? Mas, tipo assim, enquanto eu posso deixar ele perfeito, deixar do jeitinho que ela gosta, deixar da maneira que ela vai olhar e falar assim, cara, isso aqui tá a minha cara. Porque eu costumo muito... E aí que se mistura tudo. Por exemplo, eu costumo muito entender a pessoa que eu tô trabalhando, né, como produto e como pessoa. Pra eu poder ter um 360. Por exemplo, a Silvana às vezes manda uma mensagem pra mim e fala assim, Mary... Meu Deus do céu, você já está falando igual a mim. Como é que você consegue me conhecer tão bem assim? Às vezes você fala coisas que nem eu mesma sabia que eu poderia falar e eu tô aqui dentro querendo falar. Porque eu vou entendendo. Então, tipo assim, quando eu abraço um projeto, o que vier, né, nele, eu vou abraçar também. Né? Então, aí acaba que se torna, por exemplo... E, graças a Deus, a gente tá tudo ali também, família, né? Meu emprego, todo mundo ali, família. Então, tipo assim, pra uma eu faço design uma hora, pra outra eu faço marketing, outra eu faço conteúdo. E aí eu edito vídeo também. Eu faço cobertura real time dos shows da Bruna. Tipo, a Bruna é uma artista nova que tá se destacando aí. Inclusive, sigam ela, por favor, @Bruno_Oliveira. A gente faz vários projetos juntas, eu que cuido do marketing dela. Vamos colocar o @ dela aqui na descrição. Por favor. A garota, assim, é titânio. A Bruna é titânio, talentosa. É aquela cantora que, tipo assim, cara, eu falo pra ela, Bruna, vamos por aqui? Bora, Mary. E se dedica Compra e faz. Ideia, né? Então, assim, é um retorno. Então, acaba que eu misturo tudo. No dia a dia, eu não vejo, tipo, cara, eu faço design aqui, eu faço tudo. Eu boto até que eu sou head de conteúdo. Porque é o conteúdo todo, no geral. Engloba tudo. O marketing, o design. E eu me descobri. E eu amo trabalhar com... Quando eu dou ok, vou trabalhar com alguém, eu não aceito se eu não curtir a pessoa. Porque eu quero entrar ali, entender a pessoa, entender o projeto, entender as duas vertentes para poder englobar tudo. E para as coisas até funcionarem, Isso né? aí. Então, assim, no dia a dia eu nem divido o que eu faço. Tipo assim, eu faço design aqui, eu faço marketing aqui. Não. Se precisar de uma legenda aqui, eu faço. Se precisar de uma estratégia de lançamento aqui, eu vou fazer. Se precisar de um design aqui, eu vou fazer. Na minha cabeça, eu não consigo mais distinguir. Óbvio, né, que os projetos de fora, a gente tem os pontuais que a gente consegue distinguir. Mas no meu dia a dia... Não consigo mais. Não consigo. E, pra mim, não é mais uma diferença, sabe? Sim. São coisas que vêm pra somar. Sim. E nesse operacional aí, quais são as ferramentas que você utiliza assim, no seu dia a dia, tanto para design quanto para marketing? Então, no dia a dia... Vamos fazer o seguinte? Essa pergunta a Mari vai responder no nosso grupo exclusivo do Z-Talent. Então, se você ainda não participa, tá perdendo tempo. Tá? Aqui na descrição vai ter o link do nosso grupo do WhatsApp. Então, entra lá que você vai receber um videozinho especial da Mari respondendo essas ferramentas. Isso aí. E, ó, eu vou especificar ainda, hein? Vou botar lá pra vocês, vou especificar tudo. Vou falar o que eu uso pra design, o que eu uso pra motion, o que eu uso pra cobertura real time, que eu sei que muita gente tem essa dúvida. E tá em alta, né? Tá em alta. Por exemplo, tô indo pra um evento de pagode, tô indo pra uma nice. O que você faz?
qual aplicativo que você usa, como que você faz para poder fazer uma cobertura real time. Vou falar para vocês. Então, ó, se liguem aí no grupo exclusivo do Z-Talent, link tá aqui na descrição. Beleza? Mari, meu Deus do céu, assim... Ai, por mim, a gente tinha um episódio de Z-Talent Class de 5 horas. Sim! 5 horas. Se depender de mim, também vai ter nem 5 horas, vai ter 24. 24. Porque o que eu tenho para falar aqui... Olha, só pra gente poder ir finalizando esse bloco, recentemente você participou de um outro momento, de um outro conteúdo, podemos dizer assim, que agita muito as redes sociais, que é o Rancho do Maia. Nossa. Né? E aí a gente quer saber como é que você lida com a pressão de entregar esses conteúdos em real time, que é assim, gente, para quem não conhece o Rancho do Maia, é um reality show que o Carlinhos Maia faz dentro do Instagram dele nos stories. Isso. Então é literalmente, tipo, as coisas estão acontecendo, você fica sabendo ali, e aí depois aquilo ali reverbera, vai para os sites de fofoca, vai para os cortes, vai para o Twitter e tal. E você esteve lá com a Silvana, né? E aí como é que foi, assim, acompanhá-la e ter que, assim, produzir esse conteúdo ali, ao vivaço? Cara, foi uma experiência surreal. Vou te falar que eu nunca vivi uma parada tão... Outro ponto incrível da minha carreira. Eu nunca pensei... Top 7, hein? Top 7. Top 7. Até o final do vídeo vai ter uns 20. Mas, tipo assim, e inclusive eu falei isso pro próprio Carlinhos. Tipo... Eu, assim, quando eu cheguei lá e eu vi as coisas acontecendo, tipo, tudo que eu achava que eu tinha planejado mudou, a rota mudou. Tudo. Tipo, teve coisas que já estavam planejadas, por exemplo, o vídeo da Silvana de chegada lá, né, de como... por exemplo, no vídeo lá que a gente botou que ela ia andando, aí, tipo, apareciam os comentários dela em reality, aí ela pulava e estava no Rancho do Maia. Aquele vídeo eu pensei muito em como ia soar pra mídia. Sim. E como a gente poderia alcançar a mídia com aquilo. Então, tipo, foi um vídeo que eu pensei, planejei muito bem, tanto que foi parar no Google. Até antes da imprensa saber, estava no Google, antes de eu falar com a menina da imprensa, estava no Google, estava em outros lugares. Aquilo foi muito bem pensado. Mas quando chegou lá, eu via tudo acontecendo. Tava lá junto com os participantes, com todo mundo. Então, tipo assim, às vezes eu vi uma oportunidade ali, eu falava, cara, eu vou gravar isso aqui. Ou tipo, Sil, vamos fazer isso aqui. Sil, tem isso aqui. Às vezes eu tava lá por mensagem, enquanto ela tava participando, eu tava por mensagem, Sil, porque a Sil era convidada, então ela podia estar com o celular, né? Sim. Então, tipo, Sil, vamos fazer isso aqui. E tinha coisas que, por exemplo, foram acontecendo lá que já tinham sido planejadas. Tipo assim, ter uma foto, às vezes, dela, tipo, com um look. As festas que tiveram, a gente teve fashion filme. Sim. Então, tipo assim, todos os fashion filmes foram já combinados. A gente já foi pra lá sabendo que tal dia e tal dia ia ter fashion filme. Mas no dia a dia, tipo, e eu era minha própria chefe ali. Então, tipo, eu me cobrava. Então, eu sabia que, tipo assim, todo dia tinha que ter pelo menos um post. Eu não podia deixar. E quando teve um dia que eu engoli barriga, que não teve um post, mas no dia seguinte eu falei assim, então amanhã vai ter 2 posts. E acabou, vai ter um post meio-dia, outro post 6 horas. E eu ia, tipo, e me cobrava e fazia. Mas, tipo, foi algo que eu cheguei lá achando que eu ia ter tudo cronogramado. Mas o Carlinhos é um gênio. Tipo assim, eu tive a oportunidade de ver um gênio. Literalmente, ele diretor de tudo. Ele chegava, tipo, do nada, às vezes, alguma coisa na cabeça dele, eu via ele falando, ele fazendo ali na hora. Às vezes, não estava nem cronogramado, ele fazia e saía perfeitamente. Então, assim... foi uma experiência muito doida, porque nunca na minha vida eu ia imaginar que eu estaria ali, né, da forma que foi, e conseguir fazer essas coberturas real time. Tipo, eu tô acostumada a fazer em show, mas ali era um reality. Sim, as coisas estão acontecendo ali, né? Isso aí, uma vez eu participei, eu trabalhei com a Anne Borges, não sei se você conhece a influenciadora Anne Borges. Sim. Ela participou da Ilha da Record. E aí, sim. na época, eu trabalhei com ela. E aí foi assim, tipo, só que era eu na minha casa, ela na dela. A gente se reunia uma vez por semana, fazia alguns conteúdos, algumas coisas. Mas, tipo, era pouco. Mas ali eu tava vivendo aquilo, com o dono do reality, com os participantes do reality. Então, assim, foi uma experiência muito louca ver. E, tipo, tinha uma pauta muito interessante. Carlinhos junta várias pessoas, tipo, de todos os tipos. Então, isso foi muito legal estar ali, entender. Aqui eu posso chegar e falar sobre isso. Aqui eu posso direcionar a Sil para falar sobre isso. E que não é difícil, né? A Sil é maravilhosa. Ela é bem espontânea, né? Então, tipo assim, ela chega e todo mundo abraça. Todo mundo abraça, as pessoas ficaram encantadas com ela. Então, foi muito mais fácil para mim até entrar nessa galera, sabe? E foi muito legal. Isso foi, tipo, um trabalho
inexplicável. Eu tenho uma figurinha dela no WhatsApp que ela é ela entregando a vida, assim, cantando uma música no Manaus, assim, ela entregando muito com coisa assim. Eu amo essa figurinha, eu uso ela pra quase sempre. Gente, ó, a gente tá terminando esse bloco agora. Fica aí, que a gente tem um recadinho pra vocês e a gente volta já já, hein? Ei, amigão, tô aqui. Tá difícil aí, né, amigão? Quer uma ajuda? E como você, uma inteligência artificial vai conseguir me ajudar? É verdade. Só quem consegue mudar isso é você. Mas eles conseguem te ajudar. Clica aí. Descubra a Zion Online agora e conheça o poder do futuro na palma da sua mão. Ó, estamos de volta com o Z-Talent Class, segundo episódio, recebendo Mary the Creator. Cara, que maravilha até o episódio de hoje. Muito obrigado, foi incrível. Mas, ó, a gente ainda não acabou, tá? Temos o momento agora com vocês. A gente tá falando desde o começo do episódio para vocês mandarem perguntas, mandarem comentários lá no chat. Diferente do episódio da semana passada, esse episódio agora, gente, desculpa, eu não olhei o chat porque... não tem como não ouvir o que ela fala, porque se você perde um detalhe, você desanda a história inteira. É muito doido, né? Se você perder uma linhazinha, tu já se embola em um monte. É muita loucura. Então a gente, fiquei off do chat. A gente vai dar uma olhadinha agora em como tá a interação de vocês, mas continua mandando umas mensagens aí, umas perguntas que a gente vai fazer agora, tá? Ó, a gente recebeu uma pergunta lá de Contagem, das áreas de Contagem, da Dani. E ela quer saber quais foram os pontos que você levou em consideração no ano passado para avaliar os projetos do Z-Talent. Cara, então, pra mim, eu já disse lá no começo que foi muito difícil, né? Nossa, sim. Mas pra mim, o mais assim, que mais me impactou foi a apresentação. Foi, tipo assim, como o marketing mesmo, né? Como vocês iriam vender o produto pra gente. Tipo, teve um grupo, que foi o do perfume, que eu citei também, né? No começo do vídeo. Cara... assim, eles já chegaram já com um marketing explosivo ali. E isso, pra mim, tipo, me cativou muito. Teve gente que estava com um design maravilhoso, tipo, tava lindo, impecável, mas o que me convenceu foi na hora da apresentação. Eu sou muito visual, tipo assim, muito pessoa, sabe? Você vai falar comigo, você vai estar ali me convencendo, eu compro. Então, o meu ponto maior é isso. É como você vai vender o seu produto para mim. Então, se eu for jurado do Z-Talent da sua unidade, já saiba que você vai me vencer assim, tá? Isso aí. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, porque a gente vai divulgar em breve quem são os jurados de todas as unidades, tá? A gente ainda não pode falar quem são, porque na semana passada ficaram assim, me perturbando, perguntando, Richard, pelo amor de Deus, quem vai vir para minha unidade? Quem vai? Gente, a gente não pode contar ainda, tá? Mas assim que a gente puder, vai sair no nosso Instagram, tá? Então, se você ainda não segue, que eu acho muito difícil, siga lá o @escolazion, que lá no Instagram a gente vai lançar toda a comunicação relacionada ao Z-Talent. E tá vai bom? que eu vou pra sua unidade. Já fica já atento nessa dica que eu dei aí, tá? Exatamente. E assim que você ficar sabendo da unidade que a Mary for, volta nesse vídeo aqui, assista essa resposta que ela acabou de dar para você ficar assim, ó, atento com o seu grupo, tá? Porque, olha, se você me vender bem, já ganhou pontinho comigo, já sabe, já dei a dica, já dei o, né? Já foi, já. A forma. Ó, a gente recebeu aqui mais uma da Mari de Madureira e ela pergunta assim... Nossa, Mary. Mary, você já trabalhou com diversos artistas diferentes, né? Aqui a gente contou um monte que ela trabalhou. Desde o CNCO, nossa senhora, quase que não saiu. Até o Gabriel Pensador, que são, assim, artistas completamente diferentes. Como é que você faz para adaptar a sua linguagem assim, sem perder a sua essência como criadora? Cara, então, depois que eu entendi, né, que eu comecei a trabalhar em um local que eu podia ter a minha liberdade também criativa, né, a minha liberdade de expressão em forma de arte, eu tenho meu estilo de traço, textura, tenho meu estilo de comunicação, tenho tudo. Porém, sempre
eu costumo ouvir o artista, o que o artista quer transmitir, ouvir sempre antes de começar, ouvir a música ou o projeto, entender sobre o projeto, né? Igual a gente faz com o cliente no dia a dia mesmo, sabe? Sim, sim. Mas aí o que acontece, o meu traço vai junto ali, seja em forma de uma textura, quando eu vou fazer um design, seja na forma de comunicar, sabe? Seja numa legenda. Então, assim, eu tenho as minhas formas de expressão que continuam ali. Se vocês repararem nas entrelinhas, né, dos projetos que eu participo hoje, dos artistas que eu trabalho hoje, tem lá, você sabe que ali vem de mim, se você entender bem, né, direitinho. Mas eu imprimo eles e me imprimo também na arte. Então, tipo assim, é meio que uma balança, sabe? É um pouco não perdendo a minha essência, mas apresentando eles. Show. Teve uma aqui que passou despercebido, eu gostei da pergunta, mas eu sei que veio de Caxias, porque tinha um bando de águia no... Beijo, Caxias. Um bando de águia no comentário. A pergunta é, como foi a sua sensação de ter feito trabalhos para nomes tão grandes do mercado? Cara, eu nem sei responder, porque eu acho que é a maior realização da minha vida, né? Eu tenho aqui até tatuado, 2021. Que foi o ano que, de fato, eu me consolidei nesse meio. No meio da música, no meio artístico, porque, para mim, não é nem só questão... Ao meio da música me enche, sabe? Sim. Muito. Me preenche muito. Então, eu me sinto preenchida. Eu acho que faltava... A palavra certa é preenchida. Faltava na minha vida isso, e eu fui preenchida, e eu vivo isso intensamente. Eu vivo intensamente isso... e eu acho que hoje em dia eu falo, eu não sei fazer outra coisa. Não sei, eu quero fazer pelo resto da minha vida isso, trabalhar nesse meio. Eu não consigo mais fazer nada. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso. Cara, incrível. Olha só, antes da gente terminar aqui, infelizmente está acabando. Mas eu quero voltar, se eu me convidar pra eu volto. Infelizmente. Mari, a gente quer saber de você... Qual é uma dica que você pode dar, uma recomendação para todo mundo que está assistindo a gente, que está acompanhando a gente no episódio de hoje, seja para um estudo, seja para um momento de criatividade, sei lá, alguma coisa que você assistiu e deu tipo aquele estalo assim, caraca, que inspirador. Cara, então, eu sou muito ligada com música, né? Então, assim, sempre que eu tenho algum bloqueio criativo, sempre que eu quero me inspirar... Nem precisa ter bloqueio criativo, mas assim, se eu for me inspirar em alguma coisa... Por exemplo, tem um projeto, um exemplo aqui. Uma turnê que eu quero... tem que me inspirar para fazer a comunicação dessa turnê, como já houve, né? Teve turnê até que eu já fiz, que nem saiu do papel, mas foi assim que eu fiz. Eu sento, eu me inspiro muito com música mesmo. Então, assim, não há outro meio se a gente estiver fazendo qualquer coisa. A música é o que me inspira. E eu tenho um ritualzinho de noite que é assim, eu posso ficar pilhado o dia inteiro, mas de noite... E eu sempre vou falar assim, amanhã, se você me passar de manhã, eu falo assim, amanhã eu venho com a ideia. Porque eu sei que de noite eu vou desligar a luz do meu banheiro, ligar o chuveiro, botar na minha caixinha de som no banheiro... Cisa para tocar, que é o que eu amo R&B. Então, tipo assim, é o que me relaxa, é ouvir R&B. Então, eu ouço R&B e fico, tipo, relaxando com luzes de velas, pensando no que poderia fazer. Ou, simplesmente, eu apago todas as luzes do meu quarto, boto lá, turnê da Ariana, turnê da Lud, e vou lá e vejo tudo, todas as turnês possíveis, de todos os shows possíveis. E dali, tipo, eu nem anoto nada. Eu começo a ver. Quando eu vejo que... Eu vou lá, pego o notebook, começo a anotar, ou pego o bloco de notas do meu celular, começo a anotar, e quando eu vejo, já foi. Tipo, tem coisas que ainda vão ser lançadas, por exemplo, porque eu tenho planejamento de marketing todinho. Só de sentar, teve uma... Eu vou falar aqui, bem por alto, uma história. Vai ter um projeto que vai ser lançado mais pra frente, que eu estava sentada, bebendo com os meus amigos, e eu olhei para cima e vi um cantor X passando na TV, que eu nunca tinha visto ele passando na TV. Eu olhei e falei assim, do nada, eu na mesa falei assim, gente, nunca vi fulano tocando por aqui. Cara, o que vocês acham de quando lançar... Isso os meus amigos de infância. Uhum. Do nada, falando de trabalho. O que vocês acham de quando lançar tal coisa de fulana?
eu pegar isso aqui tudo e a gente fazer um lançamento aqui. Fazer uma parada. Aí comecei a falar o que teria e tal. Aí todo mundo, cara, você realmente é doida. Você realmente é doida, mas você tá fazendo sentido. Acho que ficaria legal. E é assim, às vezes do nada vem uma inspiração. Mas é sempre música. Tudo é música. E eu acho que, no meu caso, talvez seja por eu ter crescido com a música, muito próxima da música, ou seja também pelo meio que eu tô. Então, Sim, eu acho que, por verdade. exemplo, se você está trabalhando com... Vou dar um exemplo aqui. Com farmácia, um exemplo. Você é head marketing de farmácia ou head design de farmácia, um exemplo. Cara, vê ali as redes de farmácia que fazem uns conteúdos diferentes. Olha, referência desde aqui do Brasil até lá fora, tipo, coisa que você jamais imaginaria. Vai ver rede de farmácia lá de fora, de outros estados, de outros países, e ver como que você vai conseguir transmitir o que você quer com essa referência que você viu, fazer algo novo e, pum, fechou o trabalho. Sim, eu acho que você entender, dominar o meio que você tá de primeira, eu acho que é tudo. Quando você, tipo, cara, eu trabalho aqui com digital influencer. Então, aqui eu vou buscar outras agências que também agenciam digitais influencers. Não precisa nem ser do mesmo meio, mas que façam conteúdos bacanas, porque dali eu vou tirar um insumo pro meu. Mesmo que você esteja trabalhando com, por exemplo, um youtuber e você for ver um digital influencer de comédia. Mas você consegue tirar dali. São das mínimas coisas você consegue tirar. Da minha forma é com a música. Ou vendo um clipe, já fiz um audiovisual completo, tipo assim, só de um clipe da Cisa que eu vi. E aí... Da Cisa não, perdão. Acho que foi da Her. Foi da Her. Que é tipo um clipe que ela tá dirigindo uma estrada, um negócio assim. E aí eu lembro... Isso foi não lembro de cabeça, mas foi acho que em 2023. E eu olhei aquilo e comecei a transformar uma linha do tempo da cabeça. Parece que a cabeça vai fazendo igual as joias do Thanos. Vai ficar só rodando assim. Aí eu fico assim, cara, isso aqui eu posso tirar isso. Aí eu começo a escrever, aí começa a vir umas coisas na minha cabeça meio doida, aí eu vou no Pinterest e tento, tipo, ver coisas parecidas. Se eu não acho, eu vou lá, manipulo a imagem pro jeito que eu quero e falo, é isso aqui. E foi. Tipo, tem vezes que às vezes eu chego também, por exemplo, num projeto, quando é clipe. Antes eu era muito coisa com clipe. O MTK, que é a banda que eu falei que eu tomava conta antes, Sim. tem uma vez que a gente foi gravar um clipe com a Tília, na época, que o nome da música é Nem Aí. Cara, a gente não tinha nada. Nada, tipo... Eu não consegui pensar em nada de design. Tipo, a gente montou o cenário, a gente que montou, eu e a banda, a gente montou o cenário, a gente, tipo, fez tudo junto com o menino lá e tal. Só que eu não sabia como que eu ia comunicar isso nas redes sociais. Eu cheguei lá, eu juro por Deus, eu sentei, aí... Eu até participei de algumas partes desse clipe e tal. E aí eu fui olhando as coisas, fui olhando os elementos, eu falei assim, cara, acho que eu tenho uma ideia. Cara, do nada eu peguei tinha um visor de monitor antigo, tinha uns relógios. Cara, eu olhei uma referência de um pôster de WandaVision. Sei qual é. Que é um monte de televisãozinha assim, né? Peguei, tipo, fui colocando um aqui, outro aqui, outro aqui, fui botando eles dentro da TV, e fui criando. Fui criando. E é assim, tipo, eu acho que o que mais pode te ajudar a criar inspiração, às vezes, quando você não consegue achar algo do seu segmento, né, que possa te inspirar, é o seu próprio trabalho. Sim, verdade. Tipo, você, às vezes... É porque, às vezes, a gente fica, tipo assim... É uma coisa que eu parei de fazer, que eu cometia muito esse erro. De querer fazer com que as pessoas enxergassem o óbvio. Tipo assim, cara, às vezes tem... Sei lá, tem a lente da câmera aqui que tá de uma cor, eu tô querendo colocar azul. Um exemplo, a lente ali veio vermelha. Aqui o óbvio tá azul. Por que não vermelho? Por que eu não posso colocar o vermelho ali? E, tipo, incrementando nesse vermelho alguma coisa, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a querer sair um pouco do óbvio e também ter aquilo de querer mostrar o que você quer, sabe? Imprimir para as pessoas, né? A impressão que você quer passar para as pessoas no seu trabalho, eu acho que tudo é uma junção, sabe? Sim. É tudo uma junção.
Verdade. Mari, muito obrigada pela Nossa, sua obrigada a participação. você. Meu Deus, muito obrigada. amei. Muito obrigado. Olha, se você curtiu o nosso papo, curtiu esse segundo episódio, não deixa de dar like nesse Por vídeo, favor. seguir o nosso canal aqui no YouTube, clicar no sininho para você receber todas as nossas notificações, até porque semana que vem a gente também tem episódio novo do The Talent Class. Se você gostou de tudo que você ouviu, e olha assim, gente, tantos insights, olha, tantas fontes de inspiração da história dela. Se você lançar um livro algum dia na sua vida... Eu pretendo, hein? Livro e palestra, tá? Se você... Me avisa. Manda o link que eu vou comprar com certeza. Você vai receber o press kit, meu Ai, amor. olha, é sobre Você vai isso receber o que eu tô press falando. kit. Não tem essa, não. É sobre isso que eu tô falando. Tá? Então, ó, se você ouviu tudo que a gente conversou hoje e falou assim, cara, que legal, eu acho que um amigo meu deve assistir isso também. Pega o link, encaminha para ele, tá? Porque isso aqui foi literalmente uma fonte criativa e seria muito legal que todo mundo conseguisse beber dessa mesma fonte. E põe uma coisa na cabeça de vocês. Você que tá assistindo a gente, põe uma coisa na cabeça de vocês aí. Cara, não é impossível. Não é impossível. Nada é impossível nessa vida. Tipo, nada. Ou você olha a pessoa ali na TV, daqui a pouco você pode estar ali do lado dela. Exatamente. Ou você pode gostar tanto de uma marca que daqui a pouco você pode estar ali trabalhando com ela. Então, assim, nada é impossível. Se você colocou na tua cabeça que você pode, vai atrás, vai fazendo o teu, sem pisar em ninguém, vai de fininho, vai mostrando aos poucos o que você veio para fazer. Que você consegue. É isso aí. Mari, aonde a gente te encontra nas suas redes sociais, portfólio, Instagram? Pode me seguir no Instagram, que é Mary T. Mudo Creator. Pode me seguir no Instagram. Que lá tá tudo, né? Eu tenho minha vida e tenho meu portfólio lá também. Eu vou fazendo esse equilíbrio. Inclusive, é ótimo para quem quer ter esse equilíbrio de vida social, de trabalho e vida social, né? O meu Instagram é literalmente uma vitrine disso. Então, tipo assim, eu tenho muito equilíbrio lá, né? Então, quem quiser estar vendo lá para se inspirar também, quem quiser trocar uma ideia comigo, mandar uma mensagem, falar assim, ó, cara, me ajuda nisso aqui, ou você consegue me dar uma visão disso, eu tô lá, eu respondo todo mundo. Então, assim, é isso. É isso. As redes sociais da Mari vão estar aqui na descrição, assim como o link do nosso formulário, que tem a senha Creator01, tá? A gente também vai deixar aqui as informações no descritivo desse episódio, tá? Ó, senha Creator01. Mari, muito obrigado de novo. Obrigada eu vou ficar te agradecendo pelo resto da vida amigo, agora. Ai, foi maravilhoso! Muito bom! Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Um beijão Obrigada, pro pessoal do gente. chat. Olha, eu abandonei o pessoal do chat de hoje, mas, gente, não tem como prestar atenção em outra coisa a não ser na história incrível da Mary, tá? Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente e a gente se encontra semana que vem em mais um episódio do The Talent Class e com convidado, hein? Tá? Valeu, tchau! Beijo! Tchau!